Antes de entrarmos nesse assunto que promete mexer demais com a torcida celeste, já vou avisando para você não perder nada do que está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro. Se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o seu like, porque o que você vai ouvir a seguir pode transformar o mercado de transferências do futebol brasileiro e trazer um nome inesperado para vestir a camisa estrelada. O momento é de muita movimentação na Toca da Raposa, e a cada semana surgem novidades que deixam o torcedor mais ansioso. E a de hoje não é diferente, pois envolve um jogador que pode mudar o meio-campo celeste de forma impressionante, trazendo qualidade técnica e versatilidade para um setor que Leonardo Jardim considera estratégico para a temporada. Mas calma, não vamos queimar a largada, porque essa notícia precisa ser contada passo a passo para que você entenda a real dimensão do que está acontecendo. O Cruzeiro, como todos já sabem, não brinca em serviço quando se trata de reforçar o elenco. A chegada de Pedro Lourenço à frente da SAF mudou completamente a forma como o clube se movimenta no mercado, tornando o time muito mais competitivo e ambicioso. Isso significa que agora a Raposa olha para nomes que antes eram inimagináveis para a realidade mineira. E já não é surpresa ver atletas que atuam em ligas estrangeiras surgindo no radar azul. O novo perfil de contratações é claro: jogadores com potencial imediato para elevar o nível do time, mas que também tenham condições de valorizar dentro do projeto esportivo e financeiro do Cruzeiro. Nesse cenário, a busca por nomes internacionais tem se intensificado, e o clube mineiro não mede esforços para se colocar entre os grandes do futebol brasileiro novamente. E se o torcedor achava que a última janela já havia sido movimentado bastante, prepare-se, porque as próximas semanas prometem ainda mais. A diretoria vem mapeando cuidadosamente cada oportunidade, conversando, sondando, analisando cenários e esperando o momento certo de agir. É exatamente isso que está acontecendo agora, e o alvo da vez é um jogador que reúne características que agradam em cheio a comissão técnica. Um meia de inteligência tática, força física e boa chegada na área adversária. E o mais importante, ele está vivendo um momento no seu clube atual que pode abrir espaço para uma negociação que favoreça o Cruzeiro. Agora sim, é hora de revelar o nome que está movimentando as conversas internas na Toca da Raposa. O Cruzeiro demonstrou interesse no meia polonês Mateusz Bogusz, que atualmente defende o Cruz Azul do México. O jogador, de apenas 22 anos, começou a temporada como peça importante da equipe, mas por questões táticas e até por conta do regulamento da Liga Mexicana, acabou perdendo espaço no elenco titular. Essa situação chamou a atenção não apenas de clubes europeus, mas também do próprio Cruzeiro. Passou a acompanhar com lupa cada passo do atleta. O que chama a atenção é que, embora o nome dele tenha sido ligado principalmente a um clube da Bundesliga, o Cruzeiro começa a aparecer como um potencial destino no futebol sul-americano. Bogusz é um meia moderno, que atua tanto centralizado quanto pelos lados, e que tem a capacidade de organizar o jogo e acelerar as transições ofensivas. Sua polivalência é justamente o tipo de característica que Leonardo Jardim busca para dar mais opções táticas ao elenco celeste. Não se trata apenas de um reforço pontual, mas de um jogador que pode encaixar em diferentes funções, seja para ajudar na criação, seja para dar intensidade na marcação e na recomposição. No futebol atual, atletas com esse perfil são extremamente valorizados, e é por isso que a movimentação do Cruzeiro precisa ser observada com tanta atenção. É importante destacar que, até o momento, não existe uma proposta oficial do Cruzeiro pelo jogador. Mas isso não significa que o interesse não seja real. O que acontece é que a diretoria prefere agir de forma estratégica, esperando o momento em que o Cruz Azul esteja mais aberto para negociar. Se o clube mexicano, pressionado pelo próprio regulamento e pela concorrência de outros atletas, decidir liberar Bogusz, o Cruzeiro terá condições de entrar forte na disputa. E aqui entra um detalhe fundamental. Pedro Lourenço já deixou claro que não terá medo de investir valores significativos para trazer jogadores que possam mudar o patamar do time. Na Bundesliga, o nome de Bogusz aparece ligado a equipes de meio de tabela, que buscam reforços promissores para consolidar projetos esportivos. Porém, o Cruzeiro aposta em o ambiente competitivo do futebol brasileiro e o projeto de reconstrução de um gigante podem ser argumentos poderosos para convencer o atleta. Além disso, no Cruzeiro ele teria a possibilidade de ser protagonista, algo que talvez não acontecesse da mesma forma em um clube europeu. Essa é a carta na manga que a Raposa pretende usar para atrair o meia polonês. Outro ponto que pode favorecer o Cruzeiro nessa disputa é a ligação do clube mineiro com empresários e intermediários que têm trânsito no mercado mexicano.
As boas relações podem facilitar as conversas e abrir portas para negociações que em outros tempos seriam inviáveis. Não é segredo que o Cruzeiro tem fortalecido sua rede de contatos internacionais e que isso já rendeu frutos em algumas contratações recentes. No caso de Bogos, essa estratégia pode ser determinante para transformar interesse em realidade. Para o torcedor, a simples ideia de ver um jogador jovem, europeu e com potencial de crescimento vestindo a camisa estrelada já gera enorme expectativa. Cruzeiro tem buscado cada vez mais mesclar experiência com juventude. E Bogu se encaixa perfeitamente nesse modelo. Ele chegaria para disputar posição com atletas já consolidados no elenco, mas também poderia trazer algo diferente, dando novas alternativas ao meio-campo celeste. É exatamente esse tipo de concorrência que eleva o nível do grupo e obriga todos a se manterem. Querem no mais alto nível de desempenho. Vale lembrar que, historicamente, o Cruzeiro sempre soube garimpar talentos e mercados menos tradicionais para o futebol brasileiro. Jogadores que muitos não imaginavam acabaram se transformando em peça-chave para títulos e campanhas históricas. Esse histórico dá ainda mais peso a qualquer movimentação nesse sentido, mas a torcida sabe que a diretoria tem um olhar atento para oportunidades que podem parecer arriscadas, mas que trazem grandes recompensas. No caso específico de Bogos, estamos falando de um jogador com experiência internacional, mas ainda em fase de desenvolvimento. Isso significa que, se ele for contratado e conseguir se firmar no Cruzeiro, poderá se valorizar rapidamente, tornando-se não apenas um reforço técnico, mas também um ativo financeiro para o clube. Esse é um ponto fundamental na estratégia de Pedro Lourenço, que enxerga no mercado de transferências uma forma de equilibrar contas, ao mesmo tempo, fortalecer o time. Outro fator que precisa ser considerado é o estilo de jogo de Leonardo Jardim. O técnico gosta de equipes organizadas, compactas, mas que saibam explorar a velocidade e a intensidade quando recuperam a bola. Nesse sentido, Bogos parece se encaixar como uma luva. Sua capacidade de transitar entre defesa e ataque, aliada à boa leitura de jogo, pode ser exatamente o que o treinador procura para algumas variações táticas. Isso mostra que o interesse do Cruzeiro não é aleatório, mas sim parte de um planejamento cuidadoso. Claro que a concorrência europeia é forte e não pode ser subestimada. Jogar em uma liga como a Bundesliga é o sonho de muitos atletas, e Bogu certamente tem esse desejo em mente. Porém, o Cruzeiro acredita que pode oferecer algo diferente. A chance de ser protagonista em um clube gigante, com torcida apaixonada e com um projeto esportivo sólido que promete recolocar a Raposa entre os maiores do continente. Essa narrativa, somada ao poder de investimento atual do clube, pode pesar bastante na decisão final do jogador. É evidente que, caso o Cruzeiro avance nas negociações, os valores envolvidos serão significativos. Um jogador como Bogus não sairia barato do Cruz Azul, mesmo em situação de perda de espaço. Estima-se que um investimento na casa dos milhões de reais seja necessário para concretizar a transferência. Mas para Pedro Lourenço, que já demonstrou disposição em colocar recursos importantes na reconstrução do time, isso pode ser encarado como uma aposta estratégica. Afinal, contratar um meia europeu jovem e promissor pode colocar o Cruzeiro em outro patamar de visibilidade. A torcida, como sempre, já começa a sonhar. Nas redes sociais, o nome de Bogus aparece em discussões entre cruzeirenses que analisam vídeos, estatísticas e jogadas do atleta no futebol mexicano. Muitos enxergam nele a peça que falta para dar mais criatividade e intensidade ao meio-campo estrelado. Outros ainda aguardam com cautela, mas todos concordam em uma coisa. Se o Cruzeiro realmente conseguir trazer esse jogador, será mais uma demonstração clara de que a era Pedro Lourenço não está para brincadeira. E quando falamos em expectativa, não podemos deixar de lembrar que o Cruzeiro vive uma temporada de afirmação na Série A do Campeonato Brasileiro. O objetivo é brigar por posições de destaque e voltar a disputar competições internacionais. E agora, torcedor, eu quero saber de você. O que acha dessa possibilidade de Matheus Bogus vestir a camisa do Cruzeiro e se tornar o novo maestro do meio-campo estrelado? Será que ele é o reforço ideal para dar ainda mais força ao time de Leonardo Jardim? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso. Porque o que vem por aí promete agitar demais os bastidores da Toca da Raposa.